Eu leio para você um trecho do Evangelho de Mateus, que é responsável pela maioria das perguntas que eu recebo. As pessoas não entendem. Vou ler. Mateus 13, 10 e seguintes. Os discípulos, leio na versão NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil. Excelente tradução. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Que são aquelas histórias, né? Um homem, uma mulher, um jovem saiu de casa. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, isto é, aos discípulos dele ali, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, aos ouvintes que não são meus discípulos ainda, isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendam. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Aí você vai ver o númerozinho cruzado aqui embaixo, que se trata de Isaías, capítulo 6. Aquele da chamada de Isaías, da conversão e chamada de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Isaías entra no templo, fica encantado com a majestade de Deus, se converte, Deus Eterno o convida para levar essa experiência, essa história, essa maravilha a outras pessoas, e ele vai. Aí Deus diz: bem, só que você vai, mas eu não quero que ninguém se arrependa. Eu não quero que ninguém se converta. Mas você vai. Vamos ser honestos, faz sentido? É como você ir ao médico e ele dizer assim para você: tome esse remédio aqui, mas não vai resolver nada, tá? Ou vou fazer uma cirurgia, mas não vai funcionar. Então, esse texto não está dizendo o que aparentemente está dizendo. Eu sei que é um desafio para você. E eu lidei com esse desafio ao traduzir os evangelhos. Durante muitas semanas eu lidei com esse desafio, tentando entender, primeiro, o que está lá em Isaías e depois entender o que está aqui em Mateus. Penso que a tradução, como ficou na Prazer da Palavra, e em outras também, acaba com todo tipo de pergunta a esse respeito,
E eu convido você a acompanhar a leitura que eu farei. Vai ser projetado para você que está numa situação de ver, mas se você está apenas ouvindo, e são muitos, muito obrigado. Eu vou ler então aqui para você. Então, a história em Mateus 13, 10 a 17, na versão Prazer da Palavra, é a seguinte. Nesse momento, os apóstolos chegaram ainda mais perto de Jesus e perguntaram: Mestre, por que falas contando histórias difíceis de entender? Jesus respondeu: Vocês têm tido o privilégio de conhecer claramente as maravilhas do Evangelho da graça de Deus, que ainda não tinham sido mostradas. Por isso é grande a responsabilidade de vocês. Quanto mais vocês se abrirem para o Evangelho, mais receberão. Faço uma pausa aqui. Muitas pessoas usam esse verso tradicional para dizer que quem é rico vai ficar mais rico ainda, porque Deus vai dar, e quem é pobre vai ficar mais pobre ainda, porque Deus vai empobrecer. Tem nada a ver, tem a ver com o privilégio. Quanto mais você participa desse privilégio, mais privilégio vai ter. Esta é a hora, privilégio de pregar, fica bem claro. Esta é a hora da mudança em suas vidas. Eu prego o Evangelho. Aqui que está a chave para que seja recebido pelos que abrem seus olhos para ver, seus ouvidos para escutar. Este é o ponto que temos que levar em conta. Repito, eu prego o Evangelho para que seja recebido pelos que abrem seus olhos para ver, seus ouvidos para ouvir e suas mentes para entender. Esta é a hora da mudança em suas vidas. Eu prego o Evangelho para que seja recebido pelos que abrem seus olhos para ver, seus ouvidos para ouvir e suas mentes para entender. Isto é, as mentes não foram trancadas. Deus escolheu esse para ouvir, aquele para não ouvir. É uma decisão que a pessoa toma. Então ele volta e cita o profeta Isaías. Está acontecendo que o profeta Isaías descreveu. Eles ouvem, mas nada entendem. Eles veem, mas nada aprendem. Por isso vocês pregaram, mas os corações deles continuaram insensíveis, os ouvidos tampados, os olhos fechados. Continue pregando. Continue pregando. Até que os olhos deles comecem a ver, os ouvidos passem a escutar e os corações deles estejam prontos para compreender. Então eles converterão e eu os salvarei. Em seguida, Jesus disse: Os seus olhos são felizes, porque estão vendo o que ninguém viu. No caso, o Evangelho se manifestar, a graça poderosa se manifestar. Os seus ouvidos são felizes, porque estão ouvindo o que ninguém ouviu. Por isso, continua Jesus em sua afirmativa. Por isso, vocês estão vivendo esse momento especial em suas vidas. Mas sabe que no passado, muitos profetas e pessoas corretas quiseram ver, mas não viram. Desejaram ouvir, mas não ouviram. Porque o Evangelho não tinha sido anunciado ainda. Então esse texto, que eu precisei ler mais longamente, e acho que ele é suficiente, não vou deixar explicações aqui. Não tem qualquer dificuldade de compreensão. O Evangelho é pregado. Quem ouve, se converte. O Evangelho é pregado. Quem vê o poder de Deus em ação, se arrepende e é salvo.
Mas há aqueles que não ouvem, porque não querem, não veem porque não querem. O que é que temos que fazer? Continuar pregando, até que eles abram os seus ouvidos. Então, o ouvinte não é passivo, ele é ativo. Ele entra com a fé, ele não se salva a si mesmo. Ela não se salva a si mesma. Ninguém se salva a si mesma. A si mesmo. Mas ouvindo o evangelho, decide. Esse é o convite da graça. E eu e você, que já abrimos os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações e nossas mentes, ainda ouvimos a pergunta do Pai Eterno a Isaías: a quem eu vou enviar? Ele responde: a mim. Que você responda como Isaías, porque as pessoas precisam ver e ouvir o Evangelho. Graça e paz para você.